Capítulo 9. A disciplina do serviço. Aprenda esta lição. Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você precisa não de um cetro, mas de uma enxada. Bernardo de Clairvaux. Como a cruz é um símbolo da submissão, assim a toalha é o símbolo do serviço. Quando Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia, eles debatiam sobre quem era o maior. Este problema não lhes era novo. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Lucas 9:46. Sempre que houver problema acerca de quem é o maior, haverá problema acerca de quem é o menor. Esse é o ponto crucial da questão para nós, não é mesmo? Muitos de nós sabemos que nunca seremos os maiores, assim também não sejamos os menores. Reunidos na festa da Páscoa, os discípulos sabiam perfeitamente que alguém tinha de lavar os pés dos outros. O problema era que só os menores é que lavavam os pés dos outros, de modo que ficaram com os pés empoeirados. Era um ponto tão melindroso que eles nem mesmo iriam falar sobre o assunto. Ninguém desejava ser considerado o menor. Então Jesus tomou uma toalha e uma bacia, redefinindo assim a grandeza. Havendo dado o exemplo de servo perante eles, ele os chamou para o caminho do serviço. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 e 15. De certo modo, preferiríamos ouvir o chamado de Jesus para negar pai e mãe, casas e terra por amor do Evangelho, a ouvir sua ordem para lavar os pés. A autonegação radical dá uma sensação de aventura. Se abandonarmos tudo, teremos até mesmo a possibilidade de um glorioso martírio. Mas no serviço somos levados para o mundano, para o ordinário, para o trivial. Na disciplina do serviço, há também grande liberdade. O serviço capacita-nos para dizer não aos artifícios de promoção e autoridade do mundo. Ele acaba com nossa necessidade e desejo de uma ordem de importância. Esta expressão é muito significativa, muito reveladora. Como nos assemelhamos a galináceos. No galinheiro não há paz até que fique claro quem é o mais importante, o menos importante e quem fica entre o poleiro de cima e o de baixo. Um grupo de pessoas não é capaz de estar junto por muito tempo até que fique claramente estabelecida a ordem de importância. Podemos vê-lo facilmente em situações tais como onde as pessoas se assentam, como caminham em relação uns aos outros, quem sempre cede quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, quem fica atrás quando determinado trabalho precisa ser feito e quem se prontifica a fazê-lo. Dependendo do trabalho, pode ser um símbolo de senhorio ou um símbolo de servidão. Essas coisas estão estampadas no rosto da sociedade humana. O ponto não é que devemos abolir a liderança ou a autoridade. Qualquer sociólogo demonstraria de imediato a impossibilidade de tal tarefa. Mesmo entre Jesus e os discípulos, vêem-se facilmente a liderança e a autoridade. O importante é que Jesus redefiniu completamente a liderança e a autoridade. Jesus nunca ensinou que todos tinham igual autoridade. Na verdade, ele tinha muito que dizer sobre a autoridade espiritual autêntica e deixou claro que muitos não a possuíam. Mas a autoridade da qual Jesus falou não é aquela em que o indivíduo atribui importância a si mesmo. Devemos entender com clareza a natureza radical do que Jesus ensinou sobre esse assunto. Ele não estava simplesmente invertendo a ordem de importância, como muitos supõem. Ele a estava abolindo. A autoridade da qual ele falou não era uma autoridade para manipular e controlar. Era uma autoridade de função, não de status. Jesus declarou: "Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós." Ele rejeitou total e completamente os sistemas de ordem de importância de seu tempo. Como, pois, devia ser entre eles? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 25 a 28. Portanto, a autoridade espiritual a que Jesus se referia não era uma autoridade que se encontrava numa posição, num título, mas numa toalha. Serviço farisaico versus serviço verdadeiro. Se o verdadeiro serviço deve ser entendido e praticado, é preciso distingui-lo claramente do serviço farisaico. O serviço farisaico é prestado pelo esforço humano. Ele gasta somas imensas de energia calculando e planejando como prestar o serviço. Gráficos e mapas sociológicos podem ser projetados de modo que podemos ajudar essas pessoas. O verdadeiro serviço provém de um relacionamento com o outro divino em nosso íntimo. Servimos por instigações cochichadas, por insistências divinas. Despende-se energia, mas não é a energia frenética da carne. Thomas Kelly escreveu: descubro que ele, Deus, nunca nos guia a uma mixórdia intolerável de intranquilidade ofegante. O serviço farisaico impressiona-se com a aparência. Ele está interessado em registrar lucros impressionantes no placar eclesiástico. Gosta de servir especialmente quando o serviço é titânico. O serviço verdadeiro acha quase impossível distinguir entre serviço pequeno e serviço grande. Onde se observa a diferença, o verdadeiro servo parece ser frequentemente atraído para o serviço pequeno, não por falsa modéstia, mas porque ele o vê genuinamente como o serviço importante. Ele recebe com agrado, indiscriminadamente, todas as oportunidades de servir. O serviço farisaico demanda recompensas exteriores. Ele precisa saber que as pessoas veem e apreciam o esforço. Ele busca o aplauso dos homens, com a devida modéstia religiosa, é claro. O verdadeiro servo descansa contente no anonimato. Ele não teme as luzes e o frêmito da atenção, mas também não os busca. Uma vez que ele vive a partir de um novo centro de referência, o aceno divino de aprovação é quanto basta. O serviço farisaico está muitíssimo preocupado com os resultados. Ele espera ansiosamente para ver se a pessoa servida retribui na mesma moeda. Amargura-se quando os resultados ficam aquém das expectativas. O verdadeiro serviço está livre da necessidade de calcular resultados. Ele deleita-se apenas no serviço. Pode servir os inimigos com a mesma liberdade com que serve os amigos. O serviço farisaico escolhe minuciosamente a quem servir. Às vezes, os nobres e poderosos são servidos porque isso trará certa vantagem. Às vezes, os humildes e indefesos são servidos porque isso garantirá uma imagem humilde. O verdadeiro serviço não discrimina em seu ministério. Ele ouviu a ordem de Jesus de ser servo de todos. Marcos 9:35. Francisco de Assis escreveu: sendo servo de todos, estou obrigado a servir a todos e administrar as palavras suavizadoras de meu Senhor. O serviço farisaico é afetado por estados de ânimo e caprichos. Ele só pode servir quando há um sentimento de servir, movido pelo Espírito, conforme dizemos. Saúde ruim ou sono insuficiente controlarão o desejo de servir. O verdadeiro serviço ministra simples e fielmente, porque há uma necessidade. Ele sabe que o sentimento de servir pode, muitas vezes, constituir-se em obstáculo ao verdadeiro serviço. Ele recusa permitir que o sentimento controle o serviço, mas permite que o serviço discipline os sentimentos. O serviço farisaico é temporário, funciona somente enquanto se executam os atos específicos do serviço. Havendo servido, pode descansar sossegado. O verdadeiro serviço é um estilo de vida. Ele atua a partir de padrões arraigados de vida. Brota espontaneamente para satisfazer a necessidade humana. O serviço farisaico não tem sensibilidade. Ele insiste em satisfazer a necessidade, mesmo que o resultado seja destrutivo. Ele exige a oportunidade de ajudar. O serviço verdadeiro pode deixar de prestar o serviço tão livremente quanto executá-lo. Pode ouvir com ternura e paciência antes de atuar. Pode servir enquanto espera em silêncio. Servem também aqueles que apenas ficam firmes e esperam. O serviço farisaico fratura a comunidade. Na análise final, uma vez removidas todas as armadilhas religiosas,
Ele se concentra na glorificação do indivíduo. Portanto, ele coloca os outros a nosso débito e se torna uma das mais sutis e destrutivas formas de manipulação conhecidas. O resultado é a ruptura da comunidade. O verdadeiro serviço, por outro lado, edifica a comunidade. Silenciosa e despretensiosamente, ele vai aqui e ali, cuidando das necessidades alheias. Não obriga ninguém a retribuir o serviço. Ele atrai, une, cura, edifica. O resultado é uma comunidade unida. Serviço e humildade. Mais do que qualquer outro meio, a graça da humildade é produzida em nossas vidas pela disciplina do serviço. A humildade, como todos sabemos, é uma daquelas virtudes que nunca são ganhas por buscá-las. Quanto mais a buscamos, mais distante ela fica. Pensar que a temos é prova segura de que não a possuímos. Portanto, muitos de nós supomos que nada podemos fazer para ganhar esta honrada virtude cristã e assim nos acomodamos. Mas existe algo que podemos fazer. Não é preciso atravessarmos a vida esperando que algum dia a humildade caia sobre nós. De todas as disciplinas espirituais clássicas, o serviço é a mais conducente ao crescimento da humildade. Ocorre uma profunda mudança em nosso espírito quando iniciamos um curso de ação conscientemente escolhido que acentua o bem dos outros, nada como o serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne e nada como servir no anonimato para transformar os desejos da carne. A carne choraminga contra o serviço, porém, contra o serviço feito no anonimato, ela apronta uma gritaria. Ela se esperneia por obter honra e reconhecimento. Ela imagina meios sutis, religiosamente aceitáveis a fim de chamar a atenção para o serviço prestado. Se ousadamente nos recusarmos a ceder à luxúria da carne, nós a crucificamos. Toda vez que crucificamos a carne, crucificamos nosso orgulho e arrogância. O apóstolo João escreveu: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2:26. Deixamos de entender a força desta passagem por causa de nossa tendência de relegá-la totalmente ao pecado sexual. A concupiscência da carne refere-se ao fracasso de pôr sob nosso controle disciplinar as paixões humanas naturais. C.H. Dodd disse que a concupiscência dos olhos refere-se à tendência de ser cativado pela exibição exterior. Ele define a soberba da vida como egoísmo pretensioso. Em cada caso se observa a mesma coisa, enfatuação com poderes e capacidades humanos naturais sem nenhuma dependência de Deus. Isso é a carne em operação, e a carne é o inimigo mortal da humanidade. É necessário exercer a mais estrita disciplina diária para conter essas paixões. A carne deve aprender a dolorosa lição de que ela não tem direitos próprios. É a obra do serviço anônimo que realizará esta auto-humilhação. William Law causou um duradouro impacto sobre a Inglaterra do século XVIII com seu livro, Um Chamado Sério para uma Vida Devota e Santa. Nele, Law insistiu em que cada dia seja considerado como um dia de humildade. Como faremos de cada dia um dia de humildade? Aprendendo a servir aos outros. Law entendia que a disciplina do serviço é que traz humildade à vida. Se quisermos humildade, ele nos aconselha a condescender em todas as fraquezas e enfermidades do próximo, ocultar suas fragilidades, amar o que ele tem de excelente, incentivar suas virtudes, aliviar suas necessidades, regozijar-se em suas prosperidades, compadecer-se de suas tristezas, receber sua amizade, ignorar suas indelicadezas, perdoar-lhe a malícia, ser servo de servos e condescender em executar o mais inferior dos ofícios para os mais íntimos da humanidade. Então, o resultado da disciplina diária da carne será o surgimento da graça da humildade. Ela nos virá sem que o percebamos. Embora não sintamos sua presença, estaremos cônscios de um novo zelo e alegria de viver. Maravilhar-nos-emos em face do novo senso de confiança que marcará nossas atividades. Embora as demandas da vida sejam tão grandes como sempre, viveremos em um novo senso de paz sem pressa.
As pessoas que teríamos ignorado, agora as vemos e consideramos como indivíduos agradáveis. Sentimos um novo espírito de identificação com os párias, a escória da terra. 1 Coríntios 4:13. Mais até do que a transformação que ocorre dentro de nós, estamos cônscios de um amor e de uma alegria mais profundos em Deus. Nossos dias estão pontilhados de expressões espontâneas de louvor e adoração. O jubiloso serviço anônimo prestado ao próximo é uma oração de ações de graça posta em prática. Parece que somos dirigidos por um novo centro de controle, e de fato o somos. Sim, mas uma hesitação natural e compreensível acompanha qualquer discussão séria do serviço. A hesitação é boa desde que seja sábia para calcular o custo antes de entrar em cheio em qualquer disciplina. Experimentamos um temor que surge mais ou menos assim. Se eu fizer isso, as pessoas vão tirar vantagem de mim, elas me pisarão. É aqui que devemos ver a diferença entre escolher servir e escolher ser servo. Quando escolhemos servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando servir. Se estamos no comando, preocupar-nos-emos muito sobre alguém pisar-nos, isto é, dominar-nos. Mas quando escolhemos ser servos, damos de mão ao direito de estar no comando. Há nisso uma grande liberdade. Se voluntariamente escolhemos deixar que tirem vantagem de nós, então não podemos ser manipulados. Quando escolhemos ser servos, sujeitamos ou rendemos o direito de decidir a quem e quando servir. Tornamo-nos disponíveis e vulneráveis. Considere a perspectiva de um escravo. Por favor, entenda-me. Quando esta escravidão é involuntária, ela é cruel e desumanizante. Quando a escravidão é livremente escolhida, porém, tudo muda. A escravidão voluntária é uma grande alegria. A ideia da escravidão pode ser-nos difícil, mas não constituía problema para o apóstolo Paulo. Frequentemente ele se jactava de sua escravidão a Cristo, fazendo uso pródigo do conceito do primeiro século de escravo de amor, isto é, o escravo que por amor escolheu livremente permanecer nessa condição. Fazemos o melhor do nosso esforço para suavizar a linguagem de Paulo, traduzindo a palavra escravo por servo. Mas seja qual for a palavra que resolvamos empregar, estejamos certos de entender que Paulo queria dizer que de livre vontade ele abria mão de seus direitos. Portanto, justifica-se o receio de que se aproveitem de nós e nos pisem. Isso é exatamente o que pode acontecer. Mas quem pode magoar aquele que livremente escolheu ser pisado? Thomas de Kempis instrui-nos a estar sujeitos para que todos os homens possam passar sobre vós e pisar-vos como pisam a lama da rua. Há em As Florzinhas de São Francisco uma deliciosa história sobre como Francisco de Assis ensinou ao irmão Léo o significado da alegria perfeita. Enquanto os dois caminhavam juntos sob a chuva e o frio intenso, Francisco lembrava a Léo todas as coisas que o mundo acreditava trazer alegria, inclusive o mundo religioso, acrescentando cada vez: a alegria perfeita não está nisso. Finalmente, em exasperação, o irmão Léo pediu: rogo-te, em nome de Deus, que me digas onde está a perfeita alegria. Então Francisco passou a enumerar as mais humilhantes coisas que ele podia imaginar, acrescentando cada vez: ó irmão Léo, escreva que a perfeita alegria está aí. Para explicar e concluir a questão, ele lhe disse: acima de todas as graças e dons do Espírito Santo que Cristo dá a seus amigos, está a de conquistar a si mesmo e de boa vontade suportar os sofrimentos, os insultos, as humilhações e as privações pelo amor de Cristo. Achamos difícil aceitar essas palavras hoje. É preciso entender que eu também luto até para ouvir os mestres devocionais sobre esse ponto. Receamos que tal atitude conduza irrevogavelmente ao caminho do ascetismo excessivo e à automortificação. Na igreja, só agora estamos emergindo de uma teologia de verme que desvalorizou terrivelmente a capacidade e o potencial humanos. O serviço reconduz a essa situação? Não, por certo que não. Sem dúvida, é um perigo contra o qual devemos sempre guardar-nos, mas também devemos tomar cuidado com o inimigo em direção oposta. Como disse Bonhoeffer,
Se não houver elemento de ascetismo em nossa vida, se dermos rédea solta aos desejos da carne, acharemos difícil treinar-nos para o serviço de Cristo. Serviço no mercado. Serviço não é um rol de coisas que fazemos, embora nele descubramos coisas a fazer. Não é um código de ética, mas um modo de vida. Executar atos específicos de serviço não é o mesmo que viver na disciplina do serviço. Assim como no jogo de basquete, há mais do que o livro de regras, o serviço significa mais do que atos específicos de servir. Uma coisa é atuar como servo, outra coisa muito diferente é ser servo. Como em todas as disciplinas, é possível dominar a mecânica do serviço sem experimentar a disciplina. Todavia, não é suficiente acentuar a natureza interior do serviço. Para que o serviço seja serviço, é preciso que ele tome forma e conformação no mundo em que vivemos. Portanto, devemos buscar perceber qual a semelhança do serviço no mercado de nossa vida diária. De início, há o serviço anônimo. Mesmo os líderes públicos podem cultivar tarefas de serviço que permanecem geralmente incógnitas. Se todo o serviço que prestamos é feito perante outros, seremos em realidade pessoas superficiais. Ouçamos a orientação espiritual de Jeremias Taylor. Tenha em grande apreço o ficar escondido e pouco estimado. Alegre-se com a falta de louvor. Nunca se perturbe quando for desconsiderado ou depreciado. O anonimato é uma censura à carne e pode desferir um golpe fatal ao orgulho. A princípio pareceria que o serviço anônimo é só por causa do indivíduo que o recebe. Não é esse o caso. Os ministérios anônimos ocultos afetam até mesmo as pessoas que nada sabem deles. Há um amor e compaixão mais profundos entre as pessoas, muito embora não saibam explicar o sentimento. Se um serviço oculto é feito a favor delas, elas são inspiradas a uma devoção mais profunda, pois sabem que a fonte do serviço é muito mais profunda do que podem ver. É um ministério no qual todas as pessoas podem engajar-se com frequência. Ele propaga ondulações de alegria e celebração em qualquer comunidade. Ao serviço de pequenas coisas. À semelhança de Dorcas, encontraremos meios de fazer túnicas e vestidos para viúvas. Atos 9:39. A história a seguir é verídica. Enquanto me achava nas frenéticas agonias finais do preparo de minha tese de doutorado, recebi um telefonema de um amigo. Sua esposa havia saído com o carro e ele queria saber se eu poderia levá-lo a alguns lugares. Apanhado de surpresa, consenti interiormente maldizendo a minha sorte. Ao sair, agarrei o livro de Bonhoeffer, Vida Juntos, pensando que eu pudesse ter a oportunidade de lê-lo. A cada lugar que chegávamos, eu me impacientava interiormente pela perda de tempo precioso. Finalmente, num supermercado, a última parada, disse a meu amigo que eu esperaria no carro. Apanhei meu livro, abri-o onde estava o marcador e li estas palavras. O segundo serviço que se deveria prestar a outrem numa comunidade cristã é o de ajuda ativa. Isto significa, inicialmente, simples assistência em questões insignificantes, exteriores. Há uma multidão dessas coisas aonde quer que as pessoas vivam em comunidade. Ninguém é bom demais que não possa prestar serviço mais humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo causada por esses pequenos e exteriores atos de ajuda, geralmente está tirando importância de sua própria carreira com muita solenidade. Francisco de Sales diz que as grandes virtudes e as pequenas fidelidades são como açúcar e sal. O açúcar pode ter um sabor mais delicioso, porém seu uso é menos frequente. O sal é encontrado por toda parte. As grandes virtudes são uma ocorrência rara. O ministério das pequenas coisas é um serviço diário. Tarefas grandes demandam grande sacrifício por um momento. As coisas pequenas demandam sacrifício constante. As ocasiões, sem importância, retornam a cada momento. Se desejamos ser fiéis a coisas pequenas, a natureza nunca tem tempo para respirar e devemos morrer para todas as nossas inclinações. Deveríamos preferir 100 vezes fazer alguns grandes sacrifícios para Deus, conquanto violentos e dolorosos, sob a condição de termos liberdade de seguir nossos gostos e hábitos em cada pequeno detalhe.
No reino do Espírito, cedo descobrimos que os verdadeiros problemas se encontram nos insignificantes escaninhos da vida. Nossa infatuação com a importância cegou-nos para esse fato. O serviço das coisas pequenas nos colocará em desacordo com nossa indolência e problemas centrais. Fenelon disse: não é elevação de espírito de sentir desprezo pelas coisas pequenas. É pelo contrário, devido a pontos de vista estreitos demais que consideramos como pequeno o que tem consequências de tão longo alcance. Ao serviço de proteger a reputação alheia, ou como disse Bernardo de Clairvaux, o serviço de caridade. Quão necessário é este se desejamos ser salvos de calúnia e mexericos? O apóstolo Paulo ensinou-nos a não difamar a ninguém. Tito 3:2. Podemos revestir nossa calúnia com toda a solenidade religiosa que desejarmos, mas ela permanecerá como veneno mortífero. Há uma disciplina em refrear a língua que pode operar maravilhas em nosso íntimo. Nem deveríamos tomar parte na conversa difamadora de outros. Temos uma norma na equipe pastoral de nossa igreja que o povo tem prezado. Recusamo-nos a permitir que qualquer membro da congregação fale descaridosamente de um pastor para outro. Gentilmente, mas com firmeza, pedimos-lhes que se dirijam diretamente ao pastor criticado. Por fim, as pessoas entendem que não lhes permitimos falar-nos sobre o pastor fulano de tal. Esta norma, sustentada por toda a nossa equipe, tem obtido resultados benéficos. Bernardo advertiu-nos de que a língua malévola desfere um golpe mortal na caridade de todos quantos a ouvem, e até onde possível destrói raiz e galho, não somente nos ouvintes imediatos, mas também em todos os outros, a quem a calúnia, voando de lábio em lábio, é repetida depois. Proteger a reputação dos outros é um serviço profundo e duradouro. Ao serviço de ser servido. Quando Jesus começou a lavar os pés dos que ele amava, Pedro recusou. Nunca ele permitiria que seu mestre se humilhasse a executar um serviço tão servil em seu favor. Parece uma declaração de humildade. Realmente era um ato de orgulho velado. O serviço de Jesus era uma afronta ao conceito de autoridade de Pedro. Se Pedro fosse o Senhor, ele nunca lhes teria lavado os pés. É um ato de submissão e serviço permitir que os outros nos sirvam. Esse ato reconhece que eles têm autoridade no reino sobre nós. Graciosamente recebemos o serviço prestado, jamais sentindo que devemos retribuí-lo. Os indivíduos que por orgulho se recusam a ser servidos falham em submeter-se à liderança divinamente indicada no reino de Deus. Ao serviço de cortesia comum. Tais atos de compaixão têm encontrado dificuldades em nossa época. Nós, porém, que somos a luz, nunca devemos desprezar os rituais de relacionamento que há em cada cultura. É um dos poucos meios restantes na sociedade moderna de reconhecer o valor uns dos outros. Conforme Paulo aconselhou a Tito, devemos ser cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3:2. Os missionários entendem o valor da cortesia. Eles não se atreveriam a cometer o disparate de entrar em alguma aldeia exigindo ser ouvidos sem primeiro conhecer os rituais adequados de apresentação e familiaridade. No entanto, achamos que podemos violar esses rituais em nossa própria cultura e ainda ser recebidos e ouvidos. E nos perguntamos por que ninguém quer ouvir. Mas esses rituais são tão inexpressivos, tão hipócritas, queixamo-nos. Isso é um mito. Eles são extremamente significativos e não são hipócritas de maneira alguma. Uma vez que vencemos nossa arrogância egocêntrica pelo fato de que as pessoas realmente não desejam saber como estamos quando dizem "como vai você?", podemos ver que é apenas um modo de reconhecer nossa presença. Podemos acenar com a mão e reconhecer a presença delas também sem sentir a necessidade de fazer uma prognose de nossa última dor de cabeça. Palavras como "muito obrigado" e "sim, por favor", cartas de apreço e respostas RSVP, responda por favor, são todas serviços de cortesia. Os atos específicos variam de cultura para cultura, mas o propósito é sempre o mesmo: reconhecer outros e afirmar seu valor.
O serviço de cortesia é extremamente necessário em nossa sociedade, cada vez mais computadorizada e despersonalizada. Ao serviço da hospitalidade, Pedro insta conosco que sejamos mutuamente hospitaleiros sem murmuração. 1 Pedro 4:9. Paulo diz o mesmo e até faz dele uma das exigências para o ofício de bispo. Romanos 12:13, 1 Timóteo 3:2 e Tito 1:8. Existe hoje uma desesperada necessidade de lares que possam abrir-se uns aos outros. A antiga ideia da hospedaria tornou-se obsoleta pela proliferação de hotéis e restaurantes, mas podemos questionar seriamente se a mudança representa progresso. Tenho andado pelas missões espanholas da Califórnia e fico maravilhado em face da graciosa e suficiente provisão feita para os visitantes. Talvez os modernos hotéis brilhantes e despersonalizados é que sejam obsoletos. Conheço um casal que tem procurado fazer do Ministério da Hospitalidade uma prioridade em suas vidas. Em qualquer mês do ano, eles podem ter certeza de 70 pessoas em seu lar. É um serviço para o qual eles creem que Deus os chamou. Talvez a maioria de nós não possa fazer tanto assim, mas podemos fazer alguma coisa. Podemos começar em algum ponto. Às vezes nos limitamos porque tornamos a hospitalidade complicada demais. Lembro-me de uma ocasião em que a hospedeira corria apressada de um lado para outro, cuidando disto e daquilo, desejando sinceramente fazer com que todos se sentissem à vontade. Um amigo meu surpreendeu-nos a todos e pôs todo mundo à vontade dizendo: Ellen, não quero café, não quero chá, não quero bolachas, não quero guardanapo, só quero conversar. Venha sentar-se e conversar conosco. Apenas uma oportunidade de estar juntos e trocar experiências. Isto é a essência da hospitalidade. Ao serviço de ouvir. O primeiro serviço que se presta a outros na comunidade consiste em ouvi-los. Assim como amar a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim o começo do amor aos irmãos está no aprender a ouvi-los. Necessitamos com urgência da ajuda que pode resultar do ouvir uns aos outros. Não precisamos ser psicanalistas experientes para ser ouvintes preparados. As exigências mais importantes são compaixão e paciência. Não temos de ter as respostas corretas para ouvir bem. Com efeito, frequentemente as respostas corretas constituem um obstáculo para se ouvir, pois estamos mais ansiosos por dar a resposta do que para ouvir. Uma impaciente meia atenção é uma afronta à pessoa que fala. Ouvir aos outros acalma e disciplina a mente para ouvir a Deus. Cria uma obra interior no coração que transforma as afeições da vida e até mesmo nossas prioridades. Quando nos tornamos obtusos à voz de Deus, seria bom ouvir os outros em silêncio e ver se não é Deus que nos fala. Aquele que pensa que seu tempo é valioso demais para gastá-lo em silêncio, finalmente não terá tempo algum para Deus e para o próximo, mas só para si mesmo e para suas loucuras. Ao serviço de levar as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A lei de Cristo é a lei do amor, a lei régia, como lhe chamou Tiago. Tiago 2:8. O amor se cumpre com o máximo de perfeição quando levamos as mágoas e sofrimentos uns dos outros, quando choramos com os que choram. Se houver interesse de nossa parte, aprenderemos a levar suas tristezas. Digo, aprenderemos porque esta é também uma disciplina a ser aprendida. Muitos de nós supomos com demasiada facilidade que tudo o que temos de fazer é decidir levar as cargas alheias. Então tentamos fazer isso por algum tempo e logo se vai embora a alegria da vida e nos achamos carregados das tristezas alheias. Não é preciso ser assim. Podemos aprender a suportar as cargas alheias sem que elas nos destruam. Jesus, que levou as cargas do mundo inteiro, podia dizer: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:30. Podemos aprender a erguer as tristezas e dores dos outros até aos braços ternos de Jesus, de sorte que nosso fardo seja mais leve?
Claro que podemos, mas isso demanda alguma prática. Por isso, em vez de apressar-nos a levar as cargas do mundo inteiro, comecemos mais humildemente. Comecemos em algum cantinho, em algum lugar e aprendamos. Jesus será nosso mestre. Finalmente, há o serviço de partilhar a palavra da vida uns com os outros. As poustinias estabelecidas por Catherine Doherty tinham uma norma: os que adentravam os desertos do silêncio e da solitude faziam-no pelos outros. Quaisquer palavras que recebessem de Deus deviam trazê-la e comunicá-la aos outros. Este é um serviço gracioso a ser prestado, pois ninguém pode ouvir tudo quanto Deus deseja dizer. Dependemos uns dos outros para receber o pleno conselho de Deus. O menor dos membros pode trazer-nos um recado. Não nos atrevamos a desprezar o seu serviço. É naturalmente uma coisa terrível proclamar essas palavras uns aos outros. Frequentemente, há mistura. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago 3:10. Tais realidades nos humilham e nos arrojam em profunda dependência de Deus. Não devemos, porém, recuar-nos deste serviço, pois o mundo atual necessita dele desesperadamente. O serviço motivado pelo dever respira morte. O serviço que flui de nosso íntimo é vida, alegria e paz. O Cristo ressurreto convida-nos para o ministério da toalha. Talvez seria bom você começar experimentando fazer uma oração que muitos de nós temos feito. Comece o dia orando. Senhor Jesus, eu gostaria tanto que me trouxesse alguém hoje a quem eu possa servir.